Depois de amanhã, ou melhor, amanhã, porque já são 00h10, amanhã, dia 21 de abril, de 8 horas da manhã às 5 da tarde, 90.200.000 brasileiros deverão comparecer às urnas para escolher em plebiscito qual é a forma e qual o sistema de governo que o Brasil deve ter. No dia 11 de novembro de 1889, portanto há 103 anos, esse país adotou como forma de governo a República e o presidencialismo como sistema. Só que agora essa questão está sendo colocada novamente à apreciação da opinião pública, dos eleitores, que vão dizer se querem ficar com a monarquia, com a República, ou se querem voltar à monarquia. Se queremos ser parlamentaristas ou presidencialistas, como temos sido. O que a gente tem observado por aí, depois de uma campanha que percorreu alguns meses com rádio e televisão, é que o povo está um pouco assustado, né? Houve uma movimentação, uma mobilização muito grande da opinião pública há um tempo atrás, no sentido de pedir as diretas já, que não vieram. Houve então uma tentativa também de uma certa euforia com a escolha pelo colégio eleitoral do presidente Tancredo Neves, e o povo voltou às ruas, mas aí para o enterro de Tancredo. O povo que saiu novamente para tentar a sorte com o plano cruzado e não deu certo. O povo que foi às urnas para escolher entre Collor e Lula e depois teve que sair novamente para o impeachment. Diante disso tudo, o país continua na miséria, fome, desemprego, inflação, uma ciranda de ministros na área econômica, alimentando especulação e mais ciranda, o povo apavorado com violência, impactado, indignado com a burocracia do Estado e com a corrupção. E no meio disso tudo, a lei obriga esse povo a votar para escolher entre monarquia e república, entre parlamentarismo e presidencialismo. Nós temos aqui para falar sobre esses temas e explicar qual é o sentido disso agora. Nós temos o senador do PSDB, o senador tucano Mário Covas, parlamentarista até por obrigação do seu partido, que o partido é parlamentarista e assim nasceu, o PSDB. Temos também o deputado Cunha Bueno, que era do PDS, agora está sem partido, que defende a monarquia parlamentarista, a monarquia constitucional. E temos também o governador do Paraná, Roberto Requião, presidencialista. Então aqui há dois representantes da forma de governo republicana, quais sejam o senador Mário Covas e o governador Roberto Requião, e um defendendo a forma de governo monárquica, que é o deputado Cunha Bueno, e temos dois parlamentaristas e um presidencialista, agora alternando o deputado Cunha Bueno, parlamentarista, mas monarquista, e o senador Mário Covas, parlamentarista republicano, e um que é presidencialista, mas republicano também, que é o governador Roberto Requião. Eu gostaria de começar perguntando primeiro eu vou perguntar para o deputado Cunha Bueno, a ideia da monarquia, aliás, a emenda que faz agora esse plebiscito é da autoria de Vossa Excelência, foi logo no final da votação da Constituição de 88. Aliás, é uma das poucas emendas populares, porque a Assembleia Nacional Constituinte acolhia emendas populares. E foram feitas várias. Emenda no sentido de tocar de novo na questão da monarquia. Eu fui o primeiro signatário desta emenda popular, exatamente para resgatar um plebiscito. Esse plebiscito tem uma pequena história. Ele foi prometido há 104 anos, quando do golpe militar de 15 de novembro. Do Marechal Deodoro, que nos empurrou goela abaixo a República e o presidencialismo. E esse plebiscito está marcado pela Constituição há 5 anos. Mas você não acha que há 103 anos dessa promessa, esse negócio não ficou meio fora de ordem, fora de hora? Eu acho que não. É folclórico esse negócio da monarquia para valer, você mesmo comentou na abertura do programa que o país vai indo muito mal e que a população está cada dia pior. E, portanto, se está cada dia pior, eu entendo que não basta nós trocarmos os homens. Aqui em São Paulo tem a FEBEM, não é? A cada 6 meses tem um episódio lamentável na FEBEM. E a solução do governo é punir o diretor, troca-se o diretor. Guardadas as proporções, é isso que temos feito no Brasil. E o problema continua. O senhor está querendo dizer errado que os brasileiros são mais ou menos como os meninos marginais de rua? Não, eu estou dizendo que o sistema de governo é um sistema marginal. E o sistema de governo que nós temos, que é o presidencialismo, é que tem levado o Brasil a essa situação. Então eu entendo que é preciso discutir o sistema e não somente trocar o presidente, como nós temos feito a cada 4 anos,
durante 104 anos e não temos resolvido o problema. Então não adianta falar, não, o que falta é vergonha na cara. Será que em 104 anos não apareceu ninguém com vergonha? O que está errado é o sistema de governo e a forma de governo que nós temos. Senador Mário Covas, não será que o errado é o sistema e não a forma? Porque ele faz uma crítica, mas de uma república que é presidencialista. Não será que o parlamentarismo é que tenta essa mudança? Olha, eu acho que estou em maioria nessa mesa, porque aqui há 2 republicanos e um monarquista, há 2 parlamentaristas e um presidencialista. O senhor, como engenheiro, gosta de fazer essas maioria. Eu acho que, realmente, deixa eu desmistificar uma coisa. O parlamentarismo não é uma panaceia. Ele não vai resolver o problema da comida na mesa do pobre, ele não vai resolver o problema da escola, ele não vai resolver o problema da corrupção, ele não vai resolver por si nenhum dos problemas. Ele simplesmente é o melhor caminho, a melhor ferramenta, o melhor instrumento, o melhor veículo para que o povo se possa governar. Se isso é verdade, a gente tem que começar cultivando os valores que pressupostamente um sistema como esse traz. Portanto, eu começo com essa verdade. Vamos fazer um retrospecto, não precisa ir muito longe. Eu não quero voltar às origens da República há 103 anos atrás. Eu me refiro a uma eleição na qual eu tive participação. Portanto, eu a vivi muito intimamente. A última eleição de presidente da República. Quem ganhou a eleição? Ganhou um homem que disse durante a campanha o seguinte: dentro de 3 meses eu acabo com a corrupção nesse país. Dentro de 3 meses eu acabo com a inflação nesse país. Dentro de 15 dias eu acabo com as mordomias nesse país. No último debate que ele fez com o seu concorrente, ele simplesmente disse ao concorrente o seguinte: olha, se você ganhar, você vai fazer o confisco da poupança nesse país. Pois bem, esse presidente se elegeu. Fez exatamente aquilo que supostamente era uma acusação ao seu concorrente mais direto. E absolutamente isso não teve nenhuma consequência. Porque a nossa cultura de natureza presidencialista, a nossa cultura eleitoral, pressupõe que o discurso de véspera da campanha é mero expediente político. É mera promessa, que não tem nenhuma relação com a realidade. O primeiro grande avanço que o parlamentarismo me parece oferecer em relação ao presidencialismo é que parte da demagogia, parte da mentira é aposentada até por conveniência. Se eu, para chegar à posição de administrador da nação, de comandar um gabinete, eu preciso ver aprovado uma proposta, um programa, não tem muito sentido eu anunciar aquilo que não vai ser feito, porque o meu destino, o meu tempo de serviço está exatamente vinculado à realização daquela proposta. Não é só vinculado por quem vai ser primeiro-ministro, está vinculado dentro do Congresso. O Congresso que não der as leis necessárias ao cumprimento de uma promessa, de um compromisso, de uma proposta que ele aprovou, esse Congresso é dissolvido. É o único sistema em que isso ocorre. Diz que o presidencialismo é bom. Já foi capaz de tirar um presidente sobre o qual pesaram seríssimas acusações de corrupção. Senador, mas só uma pergunta nisso aí, desculpa interromper. Natural. Só uma pergunta, o senhor fala que houve um problema... Não, é só porque eu quero colocar algumas coisas que o povo nos pergunta, né, e que a gente fica sem poder responder. O senhor diz que houve uma escolha difícil do presidente da República e o país viu que não era bem isso, mas o país tem dificuldade em apostar num parlamento que, numa única semana, faz 3 loucuras. Primeiro, tenta aprovar um trem da alegria, o Senado, onde o senhor está, efetivando 243 funcionários contratados sob regime de comissão, para ficar só enquanto o senador está ali, a maioria, inclusive, parente dos seus colegas senadores. E faz porque o sistema é presidencialista. Salários médios de 68 milhões de cruzeiros por mês, quer dizer, pagos por nós, contribuintes. Né? São 216 milhões de cruzeiros por ano para que os senhores deputados possam tratar dos seus dentes num país de desdentados e mais. Né? Usa recursos públicos para perfurar postos e instalar cabines telefônicas de senhores deputados que jamais precisariam. E sabe por que você não acha que o povo tem dificuldade em acreditar? Como que o povo que não acreditou em Collor vai acreditar no parlamento que tem? Olha, eu não peço que acredite em qualquer parlamentar. A maioria dos que eu conheço são muito bons. É evidente que o conceito se faz pela minoria, por aqueles que não são bons. Mas eu não estou pedindo que ninguém acredite nos parlamentares. Há uma confusão muito acentuada nisso. Eu estou pedindo que se acredite no parlamentarismo. Se nós achamos que o parlamento, enquanto instituição, não presta, então vamos condenar a democracia. É ela que não presta. Eu não conheço o presidente da República, a não ser os militares, que não tenha passado antes pelo Congresso. E eu fico surpreso.
Ele não prestava enquanto era congressista, passou a prestar depois que foi presidente da República? Não. Eu acho que o que oferece responsabilidade e melhora a qualidade do parlamento é exatamente a responsabilidade política que hoje não existe. Não existe nenhuma relação entre legislativo e executivo, pelo menos nenhuma relação que crie responsabilidades recíprocas. O parlamentarismo me parece que aponta nessa direção. Eu estou longe de aceitar esse tipo de coisa. Estou longe de não combater esse tipo de coisa. E comigo, a maioria dos congressistas que eu conheço. Agora, evidentemente, você tem muito dessas coisas, mas eu posso apresentar, se você quiser, um rol desse tamanho de obras públicas feitas por governadores ou feitas por presidente da República, todas elas passíveis de tremendas críticas. Acho até que nesse aspecto o Congresso tem uma vantagem. Ele é mais transparente, ele é mais aberto. A crítica sobre ele é uma crítica mais pesada, como aliás deve ser. Exatamente por essa transparência é que me parece razoável defender um sistema que não tem nada a ver com a conduta deste ou daquele parlamentar, por mais expressiva que seja a sua posição, tem a ver com um conceito de ação política que pode levar o povo a uma gerência dos seus próprios destinos em melhores condições. Eu quero ouvir também as objeções de cada um dos senhores, mas eu gostaria, só para completar essa rodada, ouvir o governador Roberto Requião, 103 anos de república presidencialista, e só um civil conseguiu completar o seu mandato, se não me engano, o presidente Juscelino Kubitschek. 103 anos de tumultos, de um que começa o governo, termina, o outro não continua as obras que esse começou, e parece que na televisão a gente, telespectador, é tratado como idiota, parece o jeito assim, querem roubar o meu voto. Não é bem assim. O que o senhor pode dizer de mais consistente para defender essa proposta que em 103 anos parece ter sido um fracasso? Mais de 103 anos. Eu tenho uma impressão surrealista desse último debate sobre o plebiscito que fazemos no Brasil, nessa maravilhosa rede da Bandeirante. Eu estou em minoria absoluta. Eu sou presidencialista e republicano. E o parlamentarismo e a monarquia são irmãos. Eu acho que vejo aqui um velho debate como o que deveria ter havido na época do João Sem Terra, em 1215, na Inglaterra, quando os nobres impuseram ao rei absolutista a Magna Carta. O senador Mário Covas quer pôr limites à monarquia do Cunha Bueno, é uma volta ao passado. É uma situação surrealista. E eu me lembro, falando em surrealismo, daquela pergunta do texto do Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, do gato, que ria, e Alice perguntando ao gato, me ajuda a sair daqui? E o gato respondendo, depende. Depende do que, contesta Alice. Depende de para onde você quer ir. E Alice diz, não sei. E o gato então responde, se você não sabe, não importa o caminho que você tome. Estamos discutindo forma, estamos voltando ao passado. Parlamentarismo é regressão, monarquia é regressão absoluta. Tiveram o seu lugar no mundo. Os homens se organizaram e escolheram um rei, os índios escolhiam o seu chefe para dar unidade à tribo, para manter identidades e unidades nacionais. O rei convocava um conselho de nobres para estabelecer a cobrança dos impostos. Mas o presidente do Brasil não tem sido um pouco um rei, não? É o presidente que o Covas quer. É uma espécie de um rei com regime parlamentarista. O senhor que tem combatido tanto, o que o senhor acha do senhor Orestes Quércia na presidência da República? Eu acho que se você me deixar expor a minha tese, nós encaminhamos melhor o programa, da mesma forma que você fez com o Covas e com o Cunha Bueno. Eu quero demonstrar o absurdo do plebiscito. Está escrito ali, plebiscito, né? Plebe significa povo. Fire é um outro radical grego que significa saber. O povo sabendo no que vota. Nós vamos votar sem ter a menor ideia no que estamos votando. Porque o parlamentarismo do senador Mário Covas não tem contornos definitivos. Tem um registro de um projeto no cartório que não vale rigorosamente nada. Ah, vale um discurso de véspera de campanha. O registro no cartório não vale. O Congresso não fala por registro de cartório. Fala. Os que assinaram aqui não falam. O Congresso fala pela sua maioria na forma regimental. Pode ser uma maioria simples ou uma maioria de 2/3. E a monarquia do Cunha Bueno, eu não sei se é absoluta, se é hereditária ou se é eletiva. Então é um plebiscito absurdo. E mesmo o presidencialismo proposto pela frente a qual eu me filio como um militante, não se define com clareza. E pobre de nós onde ficamos? Mas o que eu quero chegar não, mas isso não é verdadeiro. Como é que evoluiu esse processo? Nós estamos baseando a discussão numa afirmativa falsa.
O parlamentarismo é uma afirmativa falsa. Não, senhor. Rigorosa e absolutamente Você acaba falsa. de fazer uma afirmativa que não tem nenhum fundamento na realidade. Nenhum. Por que não? Não. Eu sei que o presidencialismo não apresentou nenhuma proposta inovadora. Ele simplesmente repete o que está. Mas no que se refere ao parlamentarismo, há uma proposta pronta, acabada, definida em todos os seus termos e até registrada em cartório. Este registro, senador, com o perdão do respeito que o senhor me merece, é um estelionato político, porque ele não obriga o Congresso Nacional que, se o parlamentarismo tiver sucesso, vai definir os contornos. Sabe o que obriga o Congresso Nacional? Não. Sabe o que obriga o Congresso Nacional? Se acompanhado a vida política nacional, iria ver que isso foi discutido no Congresso. E que as três frentes formularam propostas e que todos manifestaram a sua adesão à proposta vencedora. Quer dizer, ainda vale isso. Eu não sei como é no Executivo. Eu sei que no Legislativo a palavra empenhada ainda vale. Quer falar com o senhor? O deputado Cunha Buenas quer falar com o senhor. Não, é o seguinte, o governador Requião tem em parte razão. O plebiscito, os republicanos, ele é republicano, anteciparam o plebiscito que era 7 de setembro para 21 de abril. Quem sabe para ninguém saber nada do que era o plebiscito. O governador Requião está dizendo que ele não sabe como é que funciona o parlamentarismo. Imagine só, se o governador de um estado tão importante que é o Paraná não sabe, imagine o resto da população. Eu até dou a minha mão palmatória. Realmente, a antecipação propaganda lá é que diz que o plebiscito é uma palavra difícil. A antecipação que houve do plebiscito foi muito prejudicial à matéria. Agora, eu também não sei qual é o presidencialismo que o governador Requião quer. Porque ele até agora também não participou da campanha presidencialista na televisão. Eu não sei se o presidencialismo dele é o do Quércia, se o presidencialismo dele é o do Brizola, se o presidencialismo dele é o do Lula. Aliás, eu perguntei ao senhor que presidencialismo, como é que era esse presidencialismo? Qual é o presidencialismo? Porque cada presidencialista tem um presidencialismo na cabeça. É o do Juscelino Kubitschek? Se o governador Roberto Requião implantar o presidencialismo que ele implantou no Paraná, aí eu estou de acordo, porque ele moralizou a política paranaense. Agora, eu quero saber se ele vai ser candidato a presidente da República, porque essa história de dizer que qualquer um é candidato a presidente da República é conversa mole, porque meia dúzia de caciques se reúne e escolhe o seu candidato. No partido do governador Requião, tem um cacique lá que não gosta dele. Então, certamente não vai dar legenda para ele. Como não dará para o Milton Nascimento também. Quem quiser votar no Milton Nascimento, que fez a campanha, não vai poder porque ele não tem legenda. Então, gostaria de saber, governador, o senhor que não tem legenda no seu partido para ser candidato, porque seu partido tem um cacique e tem um dono. Qual é o seu presidencialismo? Só para esclarecer que o Milton Nascimento, né, é o Milton nosso conterrâneo de Minas Gerais, é o Milton Gonçalves, né? É o Milton Gonçalves. É o Milton Gonçalves que é o candidato a presidente. Mas não vai ser porque não Milton tem... Nascimento ficou na travessia. Não faz parte da panelinha. Eu quero aprofundar. Mas qual é o presidencialismo do governador? É o do Quércia? É o do Brizola? É o do Lula? Ou é o próprio? Vamos a isso. Né? Convocado para explicar qual é o meu parlamentarismo. O presidencialismo, a minha moda. É a última adesão. Vamos dar um mergulho na adesão história. É importante, hein? Adesão Como é que surge o parlamentarismo e o regime de gabinete na história do mundo? Mas eu falo do presidencialismo, você está falando novamente do parlamentarismo. Mas dessa cultura presidencialista. Sem se discutir a história, isso mesmo, a cultura... sem conhecer o passado, nós não chegamos a lugar algum. O problema que existe é que durante esses dias de propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão, o que a gente tem visto, e o eleitor tem visto, eu tenho conversado com pessoas comuns sobre isso, e eu também vejo, né? É uma desinformação completa. Olha, alguém disse, o Paulo Ramos, de Santa Catarina, um leitor, parece que da Folha de São Paulo, tinha uma carta dele dizendo o seguinte, que esse espaço da TV tem sido usado para contar uma história do Brasil que na versão dos políticos se transformou num verdadeiro samba do publicitário doido. É mais ou menos isso. Então, vamos tentar, então, evitar que ao invés de tomar o voto da mão de alguém, me ensine o que é o presidencialismo que o senhor quer. Vamos tentar evitar que esse espaço que a Bandeirante nos oferece se transforme num samba do crioulo doido e numa coisa desencontrada, sem exemplos históricos e sem uma análise mais profunda. E foi a isso que eu me dispus quando vim aqui. Então, vamos ver, para estudar o presidencialismo, para chegar a uma conclusão sobre ele, como é que surgiu o regime de gabinete na Inglaterra, que é onde surge o parlamentarismo no mundo. O rei autoritário teve limites ao seu absolutismo no decorrer
das revoltas da nobreza e do alto clero. Primeiro a Carta Magna com João Sem Terra, depois o Bill of Rights. No começo do século XVIII, na segunda década do século XVIII, exatamente em 1914, assume o trono da Inglaterra o rei Jorge I, que é dessa dinastia de Hanover, que governa a Inglaterra até hoje e que nos oferece como o rebento mais ilustre o príncipe Charles, desse escândalo famoso que todos nós conhecemos. O rei era alemão. Só que o escândalo lá, O rei era alemão. que o escândalo lá não acaba em corrupção, pancadaria, Era assassinato, revolução, golpe militar, não passa dos limites da cama rei era e custa alemão mais barato ao povo. E não sabia falar inglês. E nem se interessava por isso. Ele queria da Inglaterra as benesses do reino. Não se interessava em falar inglês. Mas por que o rei era alemão, hereditariamente da casa de Hanover, Jorge I. Então, como ele não sabia falar inglês, ele nomeia um representante para falar por ele no parlamento. Chamava-se Robert Walpole, 1914. E surge da preguiça do rei que não queria governar a Inglaterra o regime de gabinete. Depois disso, com o industrialismo e o mercantilismo. Em que ano que o senhor está? Com o industrialismo, século XVIII, 1800. Chegamos já no século XIX, O senhor no século XVIII, e nós, pelo tempo que nós temos do programa, corre o risco de a gente não chegar a entender qual o presidencialismo que o senhor está defendendo. Eu gostaria de falar disso. A tentativa que eu estou fazendo... Desculpa, mas é porque a tentativa que eu estou fazendo é de executar e ter uma participação séria aqui, não é? Eu acho que se nós brincarmos de televisão com slogans e simplificações desse processo, nós não estaremos dando a colaboração que eu entendi que a Bandeirantes queria que o povo brasileiro tivesse quando me convidou para vir aqui. Mas então, foi eu quero essa brincadeira que a gente viu durante a propaganda eleitoral. Eu quero saber que presidencialismo é esse. Nós vimos consignas e mistificações. Nós vimos estelionatos de registros de modelos que não obrigam o Congresso Nacional. Pois muito bem. Esse regime de gabinete na Inglaterra se estabelece até que nos Estados Unidos da América do Norte... Não aceito isso. Em 1900, hipótese nenhuma. Não há como o governador vir aqui e me chamar de estelionatário. Não aceito isso. Não tem sentido. Não tem sentido. Eu não posso ficar calado. O registro do modelo de governo político. Lógico, é um verdadeiro estelionato político das três frentes. Não. Vocês não, as outras duas frentes não foram em lugar nenhum. A frente presidencialista não foi a lugar nenhum, não registrou nada. Quem registrou fomos nós. E eu quero lhe perguntar se eu sou um estelionatário político. Não, Mário, não é. Mas se eu não sou um estelionatário político, o documento que eu assinei que está registrado lá não pode ser chamado de estelionato político. Ele é um estelionato político que não obriga o Congresso Nacional. Não obriga o Congresso Nacional. Não é um documento que obriga o Congresso Nacional. O Congresso Nacional está obrigado porque as três frentes, cada uma delas, buscou consensualmente uma solução. E as demais aceitaram votar naquela solução se o povo a aprovar. Bom, senador Mário Covas, governador Roberto Campos, eu só pediria, é uma questão de televisão, nós temos que fazer um intervalo. Eu continuo querendo saber, com todo o respeito do meu governador Roberto Requião, qual é o presidencialismo que a gente está querendo para o Brasil e que até as pesquisas dizem será vitorioso. Mas daqui a um minuto, depois do nosso intervalo. É a Rede Bandeirantes de rádio e televisão, a Rádio Bandeirantes também transmitindo através das suas ondas médias esse debate sobre o plebiscito há um dia, porque já estamos na terça-feira e amanhã, quarta-feira, 21 de abril, os brasileiros, 90 milhões de brasileiros, somos convidados a decidir sobre forma de governo, se continuamos república ou se voltamos a ser monarquia. Voltamos, não, o sistema... Evoluímos. Evoluímos, segundo o deputado Cunha Bueno. Custa mais barata, mais democrático. Ou mantemos o sistema de governo presidencialista ou vamos para o parlamentarismo. O governador Roberto Requião explicava aqui, antes do intervalo, o que é a sua proposta de presidencialismo. Parece que o senador Mário Covas também tinha algumas observações a fazer, como também o deputado Cunha Bueno. Eu deixo que o governador Roberto Requião recomece aí. Vamos lá. O presidencialismo é o regime mais moderno e democrático que o mundo conheceu. Ele é filho da república, da res pública, da coisa pública. O Estado que é de todos os cidadãos. Ele surge nos Estados Unidos em 1787, como produto da luta de libertação nacional do povo norte-americano. Se libertam da coroa, do parlamento inglês, dos tributos e inauguram um regime novo,
com participação popular, rotatividade do poder e o sistema tripartite inspirado em Montesquieu, o legislativo, o judiciário e o executivo. O presidencialismo é o mais democrático dos sistemas e eu vou tentar demonstrar isso em 3 minutos. O Otto Maria Carpo, um dos intelectuais mais importantes que esse Brasil já conheceu e que era austríaco de nascimento, definia a democracia como o regime que decide pela vontade da maioria, mas que se tem como essência a liberdade. Ele se define pela sua essência, a liberdade das minorias se organizarem e pelo conhecimento e com a liberdade de expressão se transformar em maioria também. O único regime em que a maioria se expressa no grande debate nacional que elege o presidente da República é o presidencialismo. O presidente da República é o detentor da vontade da maioria da nação. Ele apresenta um programa, ele é conhecido e o povo vota no seu programa, no seu passado, no seu esquema de alianças. Cometemos erros com o Collor? Sem sombra de dúvida. Mas nós, os homens, nos diferimos dos seres vivos da Terra exatamente pela capacidade que temos de aprender com as nossas experiências. Não repetiremos Collor e jamais teremos Quércia no Brasil. Este capítulo está encerrado. Agora, a maioria fala através do presidente, que é o seu representante legítimo. E como as minorias se expressam? As minorias estaduais, as minorias regionais, as minorias ideológicas e as minorias corporativas se expressam com todas as garantias constitucionais através do voto representativo. Se elegem na base territorial dos estados. E o deputado federal, esse deputado que quer tomar conta da República num sistema unicameral, transformando o presidente numa figura descartável, ele é uma espécie de vereador nacional. Ele se elege em cima de problemas de vizinhança. Ele se elege reclamando uma escola agrícola para o seu município, a construção de uma ponte, o aumento de salário de uma categoria profissional. Chega lá no Congresso Nacional e é um deputado nacional, mas não se comprometeu com nenhum dos grandes temas, os objetivos permanentes da nação, os projetos estratégicos, o modelo de sociedade, o modelo rodoviário, ferroviário, o modelo econômico. Mas ele tem por função principal, no meu presidencialismo, que é o presidencialismo clássico e legítimo, votar o orçamento da República. O orçamento da República que é proposto pelo presidente, que foi eleito pelo conjunto da população brasileira. E aí, esse deputado tem um papel muito importante, porque ele leva a sua sensibilidade de grande vereador do seu Estado, representando o seu Estado no Congresso Nacional, para o orçamento. Ele modifica o orçamento, ele coloca as propostas regionais e enriquece o processo todo, mas nunca passará de um grande vereador nacional e nunca se comprometerá, salvo exceções, como a do Covas aqui, que tem uma visão nacional consistente, nunca passará de um representante da base física do seu Estado, da vizinhança, da corporação ou da região em que se elegeu. Bom, depois da aula do governador Roberto Requião, eu também gostaria de falar um pouquinho, porque ele diz que o presidencialismo é o que há de mais moderno no mundo. Não é bem verdade, porque o presidencialismo ele foi feito nos Estados Unidos. O Império Contra-Ataque. O presidencialismo foi feito nos Estados Unidos quando ainda a Inglaterra não tinha o parlamentarismo funcionando na sua plenitude, o que aconteceu depois dos Estados Unidos ter adaptado o presidencialismo. E o presidencialismo norte-americano, como é cópia de um pouco do sistema inglês, ele deu ao presidente da República os poderes absolutos que até então tinha ainda a rainha da Inglaterra. Então, como eles não tinham uma dinastia histórica, criou-se o presidencialismo. Tanto é que se diz que o presidencialismo é de poderes imperiais. Portanto, o parlamentarismo ele começa a funcionar na sua plenitude em 1830, portanto, posterior à implantação do sistema absolutista norte-americano. Se o governador quer usar como exemplo, é o único exemplo que ele pode citar de presidencialismo que funciona, o dos Estados Unidos da América do Norte, isso não serve para o Brasil, porque antes dele ter essa ideia, os republicanos já tiveram. E Rui Barbosa copiou o que havia de moderno, ele entendia que era moderno o presidencialismo, copiou na Constituição de 1891. Nós copiamos tudo. Nós copiamos a forma de governo, que nós éramos uma monarquia, copiamos a república. Nós copiamos o presidencialismo porque adotávamos o parlamentarismo.
Não satisfeito com isso, Requião, a cópia ainda foi mais longe. Nós copiamos o nome também para ver se dava certo, Estados Unidos do Brasil. Nós tínhamos um sistema unitário, copiamos o que havia de moderno, que era a Federação Norte-Americana. E chegamos ao absurdo de copiarmos a bandeira norte-americana também, para ver se dava certo. Hoje ficou a bandeira do Piauí. Essa é a primeira bandeira norte-americana, só que na versão verde e amarela. E não deu certo. Por que que não deu certo? Porque as cópias não funcionam. Por isso, não adianta dizer que o presidencialismo norte-americano é formidável. Eu acredito que seja lá para os Estados Unidos. Para falar de monarquia, o senhor não cita a Espanha? Aqui para o Brasil não funcionou. Tanto é que não funcionou que nos últimos 67 anos só um presidente civil termina o seu mandato. Então não adianta nós queremos ficar remendando. Nós já fizemos 7 remendos nisso que está aí, que foram 7 constituições diferentes no presidencialismo e na república. E acabou não funcionando. Eu só queria fazer um reparo. O episódio que o governador disse, quando apareceu o primeiro-ministro, que era o interlocutor entre um rei alemão, e tiveram que chamar um rei de fora, porque os locais não se entendiam. E mantiveram até hoje, diga-se de passagem. Então é sinal que funcionou. Isso foi em 1714 e não em 1914. Portanto, 1714, segunda década do século XVIII. Mas o senhor havia falado... O interlocutor é Robert Walpole. Mas o senhor havia falado 1914. É o então antecessor do Charles. Você veja que é uma coisa natural, acontece naturalmente. O parlamentarismo nasce naturalmente e não é imposto por uma lei. Quando diz que o anglo-saxão obedece mais às leis que os brasileiros, é porque as leis lá são feitas ao contrário. Elas vêm dos usos e costumes da população. Aqui no Brasil nós inventamos fazer uma lei e querer que o povo todo siga. Mas eu continuei sem saber qual é o presidencialismo que o governador Roberto Requião quer. Deve ser o do Brizola. Já sei que não é o do Quércia, mas com certeza deve ser o do Brizola, que também já disse que é diferente de todos. Senador Mário Covas, só porque o presidencialismo vai falar. Eu quero saber o senador o que está pensando disso. Olha, é um erro dizer que o parlamentarismo surgiu da monarquia. O parlamentarismo foi a grande reforma democrática de oposição à monarquia absoluta. Quando a monarquia absoluta, que delegava direito divino, emanado diretamente de Deus, a figura do rei, e ele tinha poderes absolutos, a contrapartida para isso, nascida, gestada de sentimentos democráticos, foi a participação da sociedade inteira através do mecanismo chamado parlamentarismo. Ele colocou a monarquia nos limites e nos parâmetros de natureza constitucional. E, portanto, a monarquia deixou de ser absoluta. O presidencialismo é que é o subproduto da monarquia que, a rigor, não teve como escopo limitar o poder. Transferiu simplesmente o poder, que era absoluto do rei, para as mãos do presidente. Ele tem de diferente o fato que o conceito de hereditariedade passou a ser substituído pela escolha pelo voto direto. Mas, a rigor, do ponto de vista de concepção, a concepção é que os poderes absolutos que a monarquia tinha passaram para o presidente da República. Para isso é tão verdade. E nos Estados Unidos, em particular, que quando se fez a Revolução da Independência Americana, queriam fazer George Washington rei, não queriam fazer ele presidente. Queriam fazer rei exatamente porque a concepção de poder era a concepção do poder absoluto. A rigor, eu acho que as raízes históricas têm seu significado, mas não é o que está em jogo nesse instante. Até porque a interpretação da história pode variar de pessoa para pessoa. O presidencialismo americano, pouca gente fala nisso, os presidencialistas em particular, faz eleição de presidente da República indireta. A rigor, vota-se em cada estado, mas vota-se construindo os delegados. Esses delegados é que vão eleger o presidente. Normalmente eles até votam igual que votaram no estado. Mas já houve dois casos. Uma evolução. Mas já houve dois casos em que os delegados votaram contra o voto dos seus respectivos estados. É uma eleição que, inclusive, é indireta. É uma eleição indireta com mandato de deputado de 2 anos, com mandato de senador de 6 anos, com uma Corte Suprema muito forte e com um sistema federativo muito sedimentado, onde as províncias guardam, desde a sua origem, uma certa autonomia, uma certa independência. O que está em jogo aqui é uma coisa um pouco diferente. Do ponto de vista de concepção do regime, quem é que responde melhor à pergunta?
Qual dos dois sistemas é o que aprofunda mais a democracia? Qual dos dois sistemas é o que permite a execução de reformas melhores? Ouço dizer que o presidencialismo é rápido. E aí a contagem do tempo é a contagem do tempo físico, não é a contagem do tempo político. O processo de governo tem que ser rápido no tempo político, porque a decisão tem que ser democrática. Se a decisão escapar ao terreno do controle democrático, ela pode ser muito rápida, mas ela virou uma decisão autoritária. O sistema parlamentarista não se aposta em pessoas. Olha, quando a gente discute, e acabamos de ver um processo que hoje está se encerrando, o bom no processo, na opinião da maioria, era o de que o programa estava bom ou não na televisão, dependendo do grau da crítica que se fazia ao adversário. Porque isso é o saldo, é a síntese da cultura presidencialista. Como é uma luta entre pessoas e não entre ideias, se eu puder mostrar que sou melhor do que o outro candidato, melhor. Mas se eu não puder mostrar que eu sou melhor, basta mostrar que ele é pior. E, portanto, qualquer defeito que eu possa apontar nele, qualquer crítica que eu possa apontar nele, supera qualquer proposta que eu possa apresentar. Não tem o menor significado no resultado eleitoral a proposta. Tem significado a promessa. A proposta não. Porque não há nenhum compromisso. O próprio partido político é um agente que passa pelo episódio chamado sociedade apenas no instante eleitoral. Fora disso, ele se escastela no Estado, no poder. E, portanto, ele não existe. O presidencialismo rejeita o partido político. Ele quer o cartório. Ele quer o instrumento dentro do qual necessariamente se passa para disputar um cargo. Mas, a rigor, o partido não existe. A grande democracia americana, presidencialista, ninguém sabe quem é o nome dos presidentes dos dois partidos. Eles passam pela história porque o partido é um grande fazedor de convenções, nas quais cada um aparece com os chapéus do tio Sam, aquelas bolas de gás, etc. Mas ultrapassado o evento lúdico, na realidade, o partido deixa de existir. O senador Mário Covas acaba de falar que isso é um debate de ideias, agora ideias que ele mesmo disse que são necessárias para que aconteçam as reformas que o Brasil espera e precisa e que as pessoas querem ver acontecer. Então, de que maneira essa mudança de sistema ou não, essa mudança de forma de governo ou não, pode alterar a vida de cada um de nós, brasileiros comuns? Esse é o tema que eu quero ver em discussão daqui a pouco, depois de um pequeno intervalo que a gente vai fazer. Nós voltamos com a rede Bandeirantes de rádio e televisão, né? Agora, quase 1h da manhã, um dia antes da eleição do plebiscito que vai definir forma e sistema de governo no Brasil. Nós temos hoje convidados aqui para esse debate da rede Bandeirantes, o senador Mário Covas, falando pelo parlamentarismo, o governador Roberto Requião, do Paraná, falando pelo presidencialismo, o deputado Cunha Bueno, monarquista. Eu tinha perguntado antes do nosso intervalo exatamente de que maneira essas propostas de sistema e de forma de governo, ou vice-versa, forma e sistema de governo, podem facilitar a implementação de reformas que o brasileiro precisa ver acontecerem. Eu sou obrigado a concordar com o Covas, em parte, numa questão. Ele disse que o presidencialismo se importa com as pessoas. Eu acho que é isso mesmo. E o parlamentarismo não se preocupa com as pessoas. O parlamentarismo não coloca para o conjunto da nação um programa de governo e os objetivos nacionais. Ele deixa na mão dos deputados, que legitimamente representam O que eu disse que o presidencialismo se importa com as pessoas? Você colocou eu exatamente... disse que o presidencialismo é uma disputa entre pessoas. Coisa completamente diferente. Entre pessoas, Quem se entre importa programas, com as pessoas? E o parlamentarismo... Disputa entre pessoas. É por isso que ele é agressivo, porque eu tenho que comparar duas pessoas. Os candidatos. Não é que ela se importa com pessoas, não se importa com ninguém. O parlamentarismo exclui a população da discussão das grandes questões. Ao contrário. Não havendo uma eleição presidencial mais no Brasil, o povo será completamente marginalizado porque os políticos, tradicionalmente, só se lembram marginalizado do povo como em tem véspera sido da nesses eleição. 104 anos de presidencialismo, não é? Quer dizer, o que nós queremos do presidencialismo é manter como está aí a participação popular como a que nós temos hoje em 104 anos. É isso, né, Requião? Cunha Bueno, eu concordo com você. Não é também. isso. Em O parte, presidencialismo naquela nossa é conversa no exatamente intervalo isso aqui, que está aí. O Cunha Bueno nos dizia no intervalo que como os reis
de Portugal liquidaram o Tiradentes, que era contra o derrame, a cobrança de impostos, esquartejaram, salgaram, distribuíram pelo Brasil, o monarca já teria liquidado o Inocêncio com o negócio dos dentistas, porque o Tiradentes era dentista, né? Imagine só hoje, com o tanto imposto que tem, o coitado dos Tiradentes, hein? Eu acho que um erro não justifica o outro, mas falar em esquartejamento, e o esquartejamento de Canudos? E o esquartejamento lá na sua terra, que é na Guerra do Condestado, que a República massacrou 25 mil colonos para entregar aquele território entre Santa Catarina e o Paraná a uma companhia de mineração. Isso nada e o esquartejamento que estão querendo fazer agora com o Brasil, e o pior é o esquartejamento silencioso de 40 milhões de brasileiros. Bom, mas vamos lá. Na minha opinião, o parlamentarismo exclui a população da discussão das grandes questões nacionais. E nós temos progredido como povo, como sociedade, nós estamos nos organizando nos grandes debates presidenciais. Eu, pessoalmente, não estou disposto a deixar que deputados eleitos em cima de questões regionais e corporativas decidam todas as questões nacionais sem um amplo debate da sociedade. O Mário Covas me responderia, mas tendo partidos políticos fortes, seria diferente esse processo. Fala por você. Que é a resposta parlamentarista. Mas o Requião, no entanto, não consegue se manter nos limites da sua própria competência, que é indiscutível. Ele avança no conceito dos outros. Ele já diz o que eu responderia para ele. Porque tenho lhe acompanhado. Certamente eu não responderei com a competência que você coloca. A minha resposta será sempre inferior à que você não anuncia. Trata da sua, deixa que eu trato da minha. Com absoluta humildade, evidentemente. Então, com essa humildade toda, Covas, me explica como é que o debate nacional vai se dar sem partido político no Brasil e na mão dos Inocêncios de Oliveira no Congresso Nacional. Não, o que não tem partido político é o presidencialismo. O Inocêncio de Oliveira é presidencialista, né? Não, ele é membro do Congresso Nacional. Sim. Como, aliás, todos os fisiológicos que eu conheço dentro do Congresso. Não quer dizer que todos os presidencialistas sejam fisiológicos, mas todos os fisiológicos que eu conheço dentro do Congresso são presidencialistas. O Inocêncio é presidencialista. Eu acho que é o contrário. Não tem nada de contrário, ele é presidencialista. Eu até não sei lá, eu acho não que tenho essa... nem todo Agora, cá entre nós, fisiológico. isso é uma conversa. Todo fisiológico Quem é for no interior Todo fisiológico é parlamentar. parlamentarista. Quem é, então, fisiológico? O conjunto dos deputados que acabaram com o orçamento da República, atomizando com pequenas propostas clientelistas. Hoje o pessoal da área do saneamento dizia não é mais possível. Olha, eu vou trazer aqui, no próximo debate que nós pudermos fazer, eu vou trazer aqui. Eu hoje tive a pachorra de pegar dos meus arquivos da Constituinte, o pessoal que fez parte do Centrão, que congregou os mais conservadores, o pessoal como votou a reforma agrária, o pessoal como votou presidencialismo e parlamentarismo, e o pessoal como votou uma proposta que teve 248 votos. Com mais 20 votos ela seria aprovada, pela qual se dava voto para o eleitor ponderado, isto é, em certas regiões do país, regiões menos densas, mais fracas politicamente, o voto teria um peso maior, quase passou. E eu mostro a relação entre quem votou assim, quem votou presidencialismo, quem votou reforma agrária e quem participou do Centrão. Mas a ideia era diminuir o peso das unidades federativas. Não era diminuir o peso, era fazer a eleição, o eleitor teria o voto proporcional. Aumentar. O peso do voto seria maior. No estado menor, por exemplo, Sergipe, o peso do voto seria maior do que no seu estado, que sem dúvida nenhuma é estado líder da federação. O problema do parlamentarismo e do presidencialismo, eu volto a insistir, esta história de dizer que no presidencialismo se tem mais participação, o senhor se já foi no interior, já ouviu as pessoas usarem essa expressão. Na época da política, a época da política, para o brasileiro, é a época da eleição. Porque é o único instante em que ele tem uma participação real. É o único instante que ele vota. Ele vai continuar fazendo isso. Mas no dia que estiver discutindo dentro do Congresso a proposta de governo, a nação inteira vai estar mobilizada discutindo concomitantemente. Ela vai ser discutida em cada fórum. Aqui nesta televisão estarão pessoas discutindo a proposta que está sendo debatida dentro do Congresso. Coisa que hoje absolutamente não ocorre. E é assim que o senhor acredita que se viabilizam as propostas de reforma para isso? Olha, é tão importante que, se a Câmara aprovar uma proposta e depois não der a lei necessária para que a proposta seja cumprida, a Câmara pode ser dissolvida. Onde é que já se viu em presidencialismo a gente desfazer uma Câmara que seja incompetente, política ou do ponto de vista do compromisso moral? Se ela assumir uma proposta de governo, não der a lei, ela é dissolvida. Eu já vi presidencialismo derrubar um presidente. É caso virgem.
mas eu já vi. Não porque ele era incompetente, mas que eu nunca vi presidencialismo antecipar uma Câmara porque faz coisas como a que você apontou, isso eu nunca vi. Mas nem agora nós vamos chegar num limite tal que assumir uma proposta e não cumpri-la passa a ser um crime da maior gravidade. Isto sim é um estelionato político. É assumir uma proposta e depois não cumpri-la. Isso se faz na prática, não é na oratória, não é no verbo, não é acusando quem quer que seja de ter ido aos limites de comprometer-se publicamente com uma proposta e, por causa disso, está cometendo algum tipo de estelionato. Mas mais do que isso, estelionato do Congresso Nacional, senador, se dá, por exemplo, quando não responsabiliza o Inocêncio por falta de decoro, no caso dos poços, quando não abre as contas, no caso dos poços artesianos, quando não abre as contas do Orestes Quercia, e este Congresso, nem o próximo Congresso, vai votar autodissolução em hipótese alguma. O Congresso que faz o que fez com o orçamento da República agora, não vai votar regime parlamentarista para se autodissolver. Eu acho que o governador Requião ainda não chegou em 1990. Ele ainda está em 1700, 1800, não leu a história recente. Parlamentarismo tá por isso que fala com absoluta convicção a respeito do que aconteceu em 1714 e não sabe o que está acontecendo em 1993. Não é o Congresso que se dissolve. O Congresso vai votar o modelo, o Congresso jamais votará nada. Mas isso é uma afirmativa vã. Isso é uma afirmativa vã. Isso está consignado. Houve uma comissão da qual participaram todos os membros, isso foi aprovado em plenário e há um compromisso. Se isso tivesse um mínimo de seriedade, nós devíamos ter o referendo, um modelo votado no Congresso e um referendo popular. Mas os parlamentaristas não é sério. Os parlamentaristas querem fazer até o referendo. Os parlamentaristas foram propor o referendo. Tem sido criticados pela sua audácia em propor uma mudança real e dizer, olha, se não estiver contente, tem como voltar atrás adiante. Não, que isso? O senhor é contra o Congresso? O Congresso tem uma função que é representar as minorias estaduais, as corporações, as regiões e as minorias partidárias. Agora, a função dele não é votar grandes políticas nacionais, porque essa decide o povo pela eleição direta do presidente. E o presidencialismo tem uma grande função, é acabar com as oposições e com as minorias. Veja, por exemplo, o Itamar, o que fez? Convidou a dona Erondina para fazer parte do governo, para tentar evitar que o PT fosse a sua oposição. Ele é parlamentarista, mas quando senta naquela cadeira dá um negócio chamado Complexo de rei. Presidencialismo, e ele fica presidencialismo. Quanto mais sociedade civil, menos Estado se tem. Quanto mais presidente, menos cidadania. Deixa eu dar um exemplo só um exemplo. O povo sabe fazer isso. Você já reparou? O povo torce para um time de futebol. Ele elege o presidente do clube. Ele ajuda a contratar o técnico, contrata os jogadores. Mas na hora do jogo, a galera vai lá para geral. E se o time não está jogando bem, ele berra até que muda o jogador. Isso se chama cidadania. É o que não acontece no presidencialismo. O cidadão só é cidadão no instante de votar. 4 anos ou 5 anos depois do presidencialismo é que ele é chamado a opinar novamente. O povo reage assim, meu Deus do céu. Eu tô relembrando uma expressão que é usual. O povo diz assim, na época da política, a época da política é identificada com o momento da eleição. E quando o governo acaba antes de concluir o período, porque criou-se uma situação onde ele não tem base de sustentação política, ou tem a rejeição da opinião pública, mas nada suficiente para levar um impeachment, como é que faz? A perfeição nós não temos em modelo algum. O mais moderno e o mais democrático é o presidencialista. Agora você imagine o que acontece, por exemplo, na Itália. 45 anos, regime parlamentarista, 45, os últimos 45 anos. Partido Democrata Cristão mandando na Itália, junto com a máfia e com a P2. Quando o primeiro-ministro era apanhado com a boca na botija, ele era colocado no banco de trás do ônibus do parlamentarismo e colocavam um outro representando o mesmo grupo na condição de primeiro-ministro. E foram 45 anos de máfia, de P2 e de corrupção. Vamos aprender com as nossas experiências. Não é o problema do regime, não é o problema do sistema de governo. Não, mas vamos aprender com a nossa experiência. Eu tenho 52 anos de idade, votei no Jânio Quadros uma vez e votei no Lula pela segunda. Votei 2 vezes em 52 anos. Quero votar mais. Não quero que Inocêncio Oliveira e Márcio Rosema votem meu nome no Congresso Nacional. De dizer que não vai se votar, vai se votar é muito mais. Porque você vai votar num presidente que é chefe de Estado e eu não escamoteio dizendo que o presidente eleito no parlamentarismo é igual ao do presidencialismo, não é.
Não existe. Hein? Ele não existe, é uma fraude. Existe e é quem tem mais Ele força é rei. política. Por isso não, que eu acho que eu estou em senhor. minoria aqui. Você está muito enganado. Seu presidente, senador, eu estou igual ao falando, rei você do está se Cunha Bueno. referindo novamente Não, a o meu rei é muito melhor. Vai ver quanto manda o chefe de Estado em Portugal. Vai ver quanto chefe manda o chefe de Estado na França. O homem é exatamente eleito porque ele é o grande detentor do poder político, ele é o grande mediador. O chefe de Estado é o rei sem pedigree. O chefe de Estado é exatamente a força que media qualquer conflito que exista, qualquer conflito de natureza política. Não, é que aqui as pessoas dizem assim, não, mas esse vai ser eleito, esse vai ser mais forte que o outro. Por quê? Se for eleito para ser uma coisa, não tem nada que admitir que necessariamente tem que ser outra. O governador Requião foi eleito governador do Paraná. Isso habilita a dizer a ele que ele tem que ser necessariamente presidente da República? Não, ele foi eleito governador do Paraná. Por que por ter sido eleito governador do Paraná, acha que tem que ser outra coisa? Eu fui eleito senador. Isso me dá direito a ser algo além de senador? Não me dá direito nenhum. Só me dá direito a isso. E um deputado federal é eleito para ser deputado e não para governar a República. Mas que ele governar é eleito para República? representar o seu Estado governar a República? E cumprir os seus compromissos de campanha que serão Primeiro sempre, que tudo, quem representa o Estado, quem representa o Estado não é deputado, é senador. Não, o senador é quem representa o Estado. Senador. É por isso que no Senado, todos os Estados têm o mesmo número de senador. É outra coisa que Vossa Excelência ainda está lá no século XVIII. Me perdoa, o senador, o deputado me perdoa, representa senador povo. Mário Covas. Se o senhor não sabe para que serve o Senado, eu vou lhe dizer. O Senado vota a questão da política externa brasileira, o endividamento. Vota e qualquer quem vota o projeto. resto é a Câmara Federal. Coisa nenhuma. Qualquer projeto, seja ele de iniciativa de um senador ou um deputado, ou do Executivo, passa necessariamente pela Câmara e pelo Senado. E se não for, isso chama sistema bicameral. Não é o que conheço tem um no deputado Brasil. que não queira acabar com o Senado. No Estado não é assim. No Estado é governador e Assembleia. Na União não. Na União tem Câmara dos Deputados, tem Senado. O sistema é bicameral. Senador Mário Existem Covas. duas câmaras, uma delas representando o povo, é por isso que tem número proporcional em cada Estado, e outras representando a federação. O Senado que representa os o Estado. republicanos Não é a competência específica fixada na Constituição. Há uma discussão muito interessante aqui entre dois republicanos, um parlamentarista, outro presidencialista. Só queria colocar aqui uma... Só que, infelizmente, o nosso tempo dois está monarquistas. chegando. Está chegando ao final. Eu eleito gostaria de ouvir um pouco a opinião da monarquia. Esse é outro argumento falacioso. Essa é outra coisa do que mistifica e, ao mesmo tempo que mistifica, ainda diz que os outros são estelionatários. Não tem isso, não. Eu sou republicano por uma razão simples. Entre o poder hereditário e o voto, eu prefiro ficar com o voto. Mas eu não sou presidencialista, porque eu acredito em povo, eu acredito em participação, e eu acredito num sistema que ofereça a melhor condição para a participação. Eu só queria encerrar, estamos encerrando, não é, pelo visto? Mas nós vamos chegando ao final, eu gostaria de ouvir a opinião do monarquista, do deputado Cunha Bueno. Porque, lamentavelmente, nenhum jornal desse país publicou os 3 projetos na íntegra. O nosso jornal, que é modesto, Cara e Coroa, fez isso, publicou na íntegra os 3 projetos. Eu até vou dar depois do programa aqui um pro Requião, porque já percebi que ele não leu Cunha Bueno, os 3 projetos. Rei eleito? Ou você quer a sucessão hereditária? Eu queria só falar sobre isso. Se aceitar o rei eleito, está fechado com o Covas e eu fico completamente isolado aqui. O senhor aceita o rei eleito? Bom, nós estamos fazendo um plebiscito para quê? Não é para o povo eleger ou não uma monarquia ou uma república? Mas o povo elegeria o rei? A monarquia ela pode fazer de 3 formas. Ou pela força das armas, ou pelo martírio da dinastia, ou pelo voto. Aliás, nós estamos fazendo um plebiscito, que é a maneira mais direta de se ouvir a população. É o voto. Portanto, o povo é que vai decidir na sua soberania se quer ou não um sistema mais moderno e mais barato de governo. Em segundo lugar, os representantes do povo é que irão reconhecer quem será o rei, como aconteceu na Espanha, moderna e democrática. Na Espanha, 20 anos, deixaram esse preconceito de lado e chamaram o rei de volta. E a Espanha deu um salto qualitativo, só não enxerga quem não quer ver. E, em terceiro lugar, depois haverá um referendo para saber se o povo está de acordo com essa decisão ou não. Rei não é hereditário, como dizem. Além de ser hereditário... Mas como é que seria esse rei, deputado? Como é que seria esse rei? Ele não vem da família de Vassouras ou de Petrópolis? Ele precisa ser reconhecido pela Câmara dos Deputados. Porque um rei não se improvisa, se educa.
Ao passo que um presidente da República você improvisa e só vai saber que ele cheira muito a cocaína depois, já quando ele terminou o mandato até, quando ele já foi cassado. Então, calma lá, democracia se exerce na sua plenitude, muito mais com eficiência nos países monárquicos que nas repúblicas. Aí está a Suécia, Dinamarca, Quem vai Holanda, escolher o rei, deputado? etc. O seu representante. Quem vai escolher o rei? O seu representante. Os deputados. O seu representante na Câmara dos Deputados é que vão reconhecer não só esse rei, como os seus sucessores. E quem são os candidatos a rei? Esses que estão colocados aí? O Brasil é o único país que tem uma dinastia histórica, que é a Casa de Bragança. A exemplo da Espanha, que tem uma dinastia histórica, que é a Casa de Bourbon. Portanto, o rei será reconhecido pelo povo, como já foi no Brasil no século passado. D. Pedro II não se torna rei porque quer. Não, os representantes do povo reunidos na Assembleia é que vão à casa dele dar-lhe a maioridade e depositar-lhe a soberania, porque o império se desfazia com a briga política dos regentes pela disputa do poder, que é o que acontece na República, é a disputa. O Requião, embora pertença ao mesmo partido que o Quércio, não pode nem cruzar com ele na rua. Quer dizer, essa disputa é que acaba levando o país a essa grande confusão. O fato de ser vitalício... candidatos alternativos. Bom, mas eu queria... O Jô Soares já se lançou. Eu queria deixar o Jô Soares de lado um pouco e essa besteirada e dizer o seguinte: o projeto da monarquia parlamentarista, que é o que está aqui, que é o nosso compromisso, tem aqui o voto distrital misto, que é a única maneira do eleitor controlar a política. Tem aqui a reforma partidária, que é importantíssima para acabar com as legendas de aluguel. Porque senão, lamentavelmente, o Requião não vai ter legenda no PMDB, vai acabar alugando uma para ser candidato a presidente da República. O Banco Central autônomo, porque sem estabilidade monetária é impossível o país acabar com a inflação, não tem jeito. Então, o Banco Central autônomo, na proposta do parlamentarismo monárquico. E para que o rei? Como? E o rei? O rei exerce o poder moderador. A função do rei é defender o povo contra os maus governos. Ora dissolvendo a Câmara dos Deputados quando eles fazem poço ou fazem buraco no seu dente. Quer dizer, alguém precisa dissolver a Câmara dos Deputados. E quem dissolve a Câmara dos Deputados? Mas e se o rei não for bom, quem dissolve o rei se é vitalício? Não, como? Você também está no século XIV ainda. Não, eu estou só você perguntando, estou querendo entender. Porque aos impedimentos do rei, se você olhar Portugal ainda absolutista, impediu a Dona Maria, que passou para a história do Brasil como a louca. Ela foi impedida do exercício já ainda quando havia poder absoluto. Imagine agora que nós queremos uma monarquia parlamentarista. Portanto, essa pergunta ou é de desavisado ou é de má fé, porque não se pode admitir que um rei não possa sofrer das faculdades mentais, ficar louco. Isso não foi e esclarecido afastado. durante a campanha da monarquia na televisão. O grande problema é que os presidentes ficam loucos e você não consegue afastá-los. Essa é a grande dificuldade. É a diferença. Um rei não. A própria família cuida para que ele já não se exponha. Já começa por aí. E há algum risco concreto? Há um risco concretíssimo de nós elegermos um próximo presidente da República mais louco do que o anterior. Porque vai ser preciso, o próximo candidato, fazer um discurso mais populista do que fez o Collor. O Collor, que era um homem até de direita, ele fez um discurso mais populista do que o Lula, para conseguir voto. E o próximo candidato a presidente vai ter que fazer um discurso ainda mais populista do que o Collor fez, para conseguir o famoso votinho do eleitor. Então, o risco que nós corremos no presidencialismo realmente é muito grande. Nós elegemos mais um louco para a presidência da República daqui a 2 anos. Deputado Cunha Bueno, nós vamos agora chegando ao final e eu gostaria de que, se possível, em 1 minuto, cada um dos senhores desse as suas considerações finais, orientando um pouco esse eleitor, né, que vai amanhã, dia 21, exercer o seu direito cidadão, até obrigado por lei, e votar nesse plebiscito. Senador Mário Covas. Bem, eu acreditaria e vou acreditar no presidencialismo no dia que eu vir um candidato à presidência da República dirigir-se ao povo nesses termos. Olha, eu quero ser presidente da República, é um legítimo direito meu, mas eu devo admitir que a obra que eu fiz na Avenida Paulista custou muito mais caro do que custa normalmente em outros países. Isso é uma informação que eu devo à opinião pública em nome da seriedade de uma campanha de presidente da República. Eu acho que esse tipo de esquema está um pouco ultrapassado.
Eu acho que esse tipo de aposta em que você acredita na pessoa, em que tudo se concentra em alguém que passa, portanto, a ser identificado com Deus, e a Deus nada se rejeita, dele tudo se espera. Esse sentimento salvacionista me parece que deva ser superado. Eu não gosto do parlamentarismo simplesmente porque é possível afastar um governo antes do fim. Eu gosto do parlamentarismo porque parece que ele me oferece melhores condições para se governar. Não torna mais fácil afastar um governo, oferece melhor condição para governar. Mas oferece melhor condição porque na medida em que ele aumentar a sociedade civil, ele está diminuindo o Estado. Na medida em que ele diminuir o poder presidencial, ele está aumentando a cidadania. Mas por tudo isso, eu fico com o parlamentarismo. Eu sou republicano, acredito no processo eleitoral, acho que esse é o melhor sistema para escolha de quem tem cargo de representação, mas acho que não se deve concentrar o poder numa única mão e que este poder dividido, inclusive em torno de ideias, de propostas, de programas, de partidos, me parece a forma adequada de um povo se autogovernar. Muito obrigado, senador Mário Covas. Presidencialismo com o governador Roberto Requião. Eu poderia encerrar dizendo que me convenci hoje que o parlamentarismo, da frente parlamentarista, e a monarquia são iguais. Mas seria uma brincadeira, uma ironia a mais no programa. Eu só lamento que essa falsa questão do plebiscito nos coloque num debate estéril. Por exemplo, em determinados momentos tive um debate rude com um dos políticos mais sérios e competentes do Brasil, o senador Mário Covas, no qual eu votaria de olhos fechados para ser governador de São Paulo sem parlamentarismo, escolhendo o seu secretariado e sendo fiscalizado pela Assembleia Legislativa. Presidencialismo é voto direto para presidente, é direta e sempre, o povo elegendo o presidente. Parlamentarismo é diretas nunca mais, o povo afastado do processo de discussão política. E ninguém mais retoma esse processo porque congresso algum abrirá a mão dele. Presidencialismo, meus irmãos, no dia 21, com firmeza, lembrando que neste dia morreu Tiradentes. Deputado Cunha Bueno, pela monarquia parlamentarista. Mais uma vez eu vejo que querem enganar o povo brasileiro. O povo elegendo o presidente. Ora, isso é uma história de mau gosto. Eu posso votar no Requião para presidente da República? Não. Sabe por que eu não posso votar no Requião? Porque, primeiro, meia dúzia de iluminados fazem uma seleção daqueles que podem ser candidatos. E aí sobra uma meia dúzia, para que a gente, em segunda mão, aí possa escolher entre aqueles 6 pré-selecionados e já acertados entre si, que podem receber o nosso voto. Então, o que acaba acontecendo é que você tem que escolher o menos ruim. Na última eleição, eu acabei votando não por opção, porque o meu candidato do primeiro turno não foi eleito. Então, fui para o segundo turno e aí fui escolher o menos ruim, o que me parecia menos ruim. Então, que sistema é esse que permite a gente que escolha só o já pré-selecionado pelo grupo de iluminados? Então, o povo elege, ele pensa que elege, porque no fundo elege exatamente quem os caciques partidários desejam que possam ser os candidatos. Mas nós viemos para inovar. Amanhã termina oficialmente a campanha do parlamentarismo, e do parlamentarismo monárquico. E nós vamos prestar contas à imprensa do nosso balanço da campanha. Quanto arrecadamos, quanto gastamos e aonde gastamos. E o que eu fico mais feliz nisso tudo é de que muita gente começou a perguntar por que pedir dinheiro pelo telefone. Deviam estranhar os que não pediram. De onde é que veio o dinheiro que pagou as suas campanhas? Bom. O nosso veio do telefone. E mais de 60 mil brasileiros pagaram para assistir o nosso programa e contribuíram com a Frente Parlamentarista Monárquica. Muito obrigado àqueles que nos ajudaram e permitiram que a campanha fosse ao ar. Bom, a Rede Bandeirantes, de rádio e televisão, agradece a presença do senador Mário Covas, do governador Roberto Requião, do deputado Cunha Bueno, neste debate que fazemos à véspera da eleição, do plebiscito que vai definir forma e sistema de governo para o Brasil. A gente espera ter contribuído com esse debate
para que a sua escolha seja mais consciente e seja melhor para o futuro do país. Nós vamos ficando por aqui. Você agora assiste o Jornal da Noite com Carla Vilhena. Uma boa noite para você.